Existem dois principais erros que podem levar você a subutilizar a sua bomba de incêndio ou demandar dela mais do que ela consegue suportar. Esses dois erros, essas duas falhas, que infelizmente ainda é muito comum em muitas organizações, precisa ser conhecida para que você também não cometa esses erros. Quais são os dois principais erros que fazem com que a gente utilize mal ou utilize errado a nossa bomba de incêndio? O primeiro dela é a falta de conhecimento da sua limitação. Quando a gente não sabe qual é a limitação da nossa bomba de incêndio, isso pode gerar problemas muito sérios, porque você vai acabar adquirindo ou trazendo equipamentos, um PAN, um plano de auxílio mútuo, ou de ajuda para a sua emergência, superiores ao que a sua bomba ela suporta, ou ela resiste. E um segundo erro é você não conhecer a memória de cálculo que foi feito na premissa para poder estabelecer o tamanho da sua bomba de incêndio. Vamos explicar isso de uma forma bem prática aqui, para que fique bem claro. Nós vamos falar aqui sobre alguns cálculos, memórias de cálculo, que são utilizados para definir vazões essas que serão necessárias para que as bombas elas consigam demandar para esse cenário e consiga lhe atender bem. Se você não faz isso, não conhece esses cálculos, ou se você não sabe a limitação de sua bomba, você pode estar com um problema em suas mãos. Então, vamos aqui para te ajudar melhor a entender. Nós estamos aqui com uma imagem, eu já utilizei essa imagem aqui em outras apresentações, mas para ficar bem claro para a gente aqui, a familiaridade, criar uma familiaridade maior no que a gente está falando, a gente está utilizando aqui uma tancagem de produtos inflamáveis, de líquidos inflamáveis. Vamos imaginar aqui que é uma empresa que deixa aí na sua tancagem produto como gasolina, o hidrocarboneto. A gente vê aqui 4 tanques. A gente está chamando eles de tanque A, tanque B, tanque C e tanque D. Vamos imaginar uma emergência aqui. É claro que em uma organização você tem vários pré-planos de emergência, você tem várias formas de combater a emergência, mas vamos imaginar aqui uma emergência em um desses tanques. Vamos colocar fogo aqui, ó, no tanque B. Imaginar que esse tanque B, ele pegou fogo. Qual é a vazão de água para esse cenário? Como é que eu faço para ter vazão e pressão nesse tanque sem comprometer a capacidade do que eu tenho de bombas de incêndio? Será que as minhas bombas de incêndio vão conseguir apagar esse fogo aqui? Para eu saber disso, você precisa saber qual é a limitação da sua bomba e precisa saber a memória de cálculo utilizada como premissa para isso aqui. Vamos fazer de uma forma bem simples esse cálculo. É claro que existem metodologias para que você consiga calcular isso, né, e formas de combate a incêndio, que nós não vamos entrar muito aprofundadamente sobre esse assunto, né, como footprint, como combate por câmara de espuma, que é um cálculo até menor. Vamos utilizar aqui uma forma de combate, poderia ter sido outras formas de combate, que é por canhão. Então, imagine que você tem uma câmara de espuma nesse tanque, que foi projetado para lançar espuma sobre o líquido em chama aqui, está pegando fogo, e essa câmara ela foi perdida. Você perdeu essa câmara, o incêndio já detonou essa câmara, você já não consegue utilizá-la mais. Então você vai precisar utilizar um canhão. Imagine que você tem um canhão aqui de alta performance. Imagina aí talvez um canhão de 3.000 galões por minuto, né? Um canhão aí com um poder de exterminar um incêndio muito grande e que ele tenha um sistema acoplado a ele através de um jet pump ou outro sistema que possa lançar espuma para esse tanque. Então vamos imaginar que você está tendo incêndio e que você vai lançar através de um canhão de alta performance. Olha o que eu falei, um canhão de 3.000 galões por minuto. Será que ele cabe na sua bomba também? Eu estou falando aqui já de um combate de incêndio e o lançamento de espuma, né? O lançamento de espuma que vai fazer o combate, vai fazer a debelação dessa emergência aqui. Lembre-se que quando a gente está fazendo o combate, a gente tem um resfriamento do tanque emergência e temos o resfriamento dos tanques vizinhos. Então, se o tanque B está pegando fogo, eu preciso resfriar o tanque A, preciso resfriar o tanque C e preciso resfriar o tanque D, além do tanque B. O resfriamento desses tanques, o que vai definir
os tanques que vão precisar ser resfriados, a norma 17, né, NBR 17505, a parte 7, ele fala o que é tanque vizinho. Por que eu não resfrio esse tanque? Talvez o tanque F ou o tanque E. Por que eu não resfrio esses tanques aqui? Quem disse que eles não são vizinhos? Então, a NBR 17505, ela fala lá bem claramente que tanque vizinho é todos aqueles tanques que estiverem a uma distância de 1,5 vezes o diâmetro do tanque que está em emergência. Então, se eu tenho um tanque, por exemplo, de 50 metros de diâmetro, todos os tanques que estiverem a 75 metros de distância, que é esse diâmetro aqui, 50 mais 1,5 vezes, né, mais 50%, vai dar 75. Todos os tanques que estiverem a 75 metros terão que ser resfriados. A gente está falando de umas premissas aqui de forma superficial, somente para a gente entender a limitação da nossa bomba que isso aqui pode gerar. Observem que está crescendo a vazão. As vazões estão crescendo e as bombas de incêndio têm que operar lá, tem que estar operando de uma forma bem rápida, né, e sinérgica entre elas, vai depender da vazão, para que funcione, para que essa emergência aqui ela possa ser debelada. Então vamos lá. Eu tenho um incêndio no tanque B, a minha câmara de espuma foi embora, eu estou combatendo com um canhão, lançando LGE. Vamos imaginar aqui que é um tanque com um teto fixo, né? Um teto que foi descolado, então eu tenho a capacidade de lançar o LGE para dentro do tanque. Então, essa emergência aqui, eu tenho vazão do canhão, vazão das aspersões, né? Todas as aspersões aqui, para poder conseguir resfriar os tanques vizinhos. Mas vamos imaginar, vamos mostrar aqui, vamos nos aprofundar um pouco mais e mostrar uma memória de cálculo bem simples para que vocês entendam essa vazão que nós estamos falando aqui, para a gente começar a ver se a minha bomba, se a minha capacidade de bombeio lá, ela de fato ela pode atender, ela tem a capacidade de atender a essa emergência aqui. Então vamos ver aqui a memória de cálculo. Eu coloquei uma memória de cálculo bem simples para a gente entender em um cenário em tancagem, pode ser cenário em vários outros equipamentos, em vários outros locais, que a gente pode fazer a mesma análise aqui. Colocamos essa forma simples aqui para a gente poder entender bem sobre limitação de bombas e o porquê que é importante você entender essa memória de cálculo para que você saiba da limitação de sua bomba de incêndio, para que você não adquira ou traga equipamentos em um plano de auxílio mútuo muito grandes e não caiba na sua casa de bombas e faça com que você fique até decepcionado e crie um grande problema na sua emergência. Então, você precisa saber disso antes de ter qualquer evento. Então, nós temos aqui uma memória de cálculo. Nós falamos que o tanque que está em emergência é o tanque B. Vamos imaginar aqui que esse tanque B ele tem 28 metros de diâmetro. Ele tem 28 metros de diâmetro e tem 8 metros de altura. Então, se ele tem 28 metros de diâmetro e 8 metros de altura, a gente consegue tirar aqui a área do teto e a área da lateral. Eu coloquei aqui uma pesca somente para a gente poder relembrar, né, algumas coisas que a gente aprende aí no ginásio, para saber calcular aqui a área, né, a área de um cilindro, a área de um tanque, para a gente saber que a área do teto é justamente πr ao quadrado, e a área lateral aqui é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, a gente consegue achar isso aqui. Então, quando a gente já sabe essa área do tanque aqui, fica fácil a gente saber a vazão necessária para esse equipamento. Qual é a vazão de água que eu preciso para o tanque B? Então, a gente vai ver aqui, ó, a taxa de litros por minuto por metro quadrado para tanques em norma como a 17505, a norma brasileira também, a 1203, que ela dá algumas taxas, para tanque é 2. Então, vai ser diferente de equipamento para equipamento. Por exemplo, para esferas é 5, para vasos horizontais é 10,2, para bombas é 20 litros por minuto por metro quadrado, mas para tanque é 2. Então, multiplica-se 2 por toda essa área aqui, ó, somada, tanto a área lateral, né, como a área de teto. Isso aqui para o resfriamento. A gente está superdimensionando, porque um incêndio em tanque, você não vai resfriar o teto em si, você vai combater esse incêndio lançando espuma. Então, como é que a gente faz? Taxa de aplicação é uma outra taxa que não é essa taxa de resfriamento, taxa de aplicação de espuma, lançamento por canhão. Lembre-se que nós estamos combatendo aqui, ó, por canhão.
Então, a média que está se utilizando hoje, né, por lições aprendidas, é de 9, a média de 9 a 9,3 litros por minuto por metro quadrado de espuma. Se vocês forem observar na NFPA 11, lá ele pede 6,5 litros por minuto por metro quadrado. A gente está colocando a mais, justamente pelas perdas que a gente pode ter aqui no lançamento. Então, nós estamos vendo aqui 9,3, a gente multiplica pela área do teto. Não multiplica pela área lateral, apenas pela área do teto. Porque um incêndio em líquido inflamável, a gente sabe que o fogo ele atinge apenas a superfície e não profundidade. Então, a gente calcula somente a lâmina ali de cima. Então, 9,3 por 616, que é a área do teto, para um tanque de 28 metros de diâmetro, nós encontramos uma vazão de espuma de 392.674 litros de espuma. Não é de LGE, é de espuma, é a mistura de água com LGE. Como a gente está falando de um hidrocarboneto 3%, né, a proporção de 96 de água para 3% de LGE é suficiente para apagar um incêndio hidrocarboneto. Então, é só se multiplicar a espuma por 0,03 para tirar aqui o percentual de 3%. Então, a quantidade de LGE que você precisa para esse combate é de 11.780. Pronto. Então, tendo essas vazões aqui para o tanque B, nós somando, a gente fazendo as somas todas, a gente vai encontrar aqui o número de 551 metros cúbicos hora, ou 551 mil litros de água por hora. Será que a sua bomba está preparada para um tanquezinho de 28 metros? Estou falando tanquezinho porque existem tanques muito maiores, 55 metros, 60 metros de diâmetro. Vamos imaginar que 28 metros eu já preciso de 551 mil litros de água por hora. Será que a minha bomba ela suporta lançar essa água aqui? Eu estou falando somente do tanque que está em emergência e estou usando uma taxa pequena, de 2, que é o que a norma pede. Existem algumas empresas, alguns engenheiros de emergência, que calculam isso quando vai construir uma casa de bombas, na média de 3, alguns calculam até 5 litros por minuto. E quando você muda essa taxa aqui, em 1, você coloca 1 a mais, você vê uma diferença enorme na demanda de água. Então, apenas o tanque de emergência são 551 mil litros de... né, você vai precisar enviar para esse tanque para resfriá-lo e combater o incêndio com LGE. Mas lembre-se que você tem outros tanques aqui em volta. Ó. Você tem um tanque D, você tem um tanque C e tem um tanque A. Esses tanques aqui também precisam ser resfriados. E quando a gente resfria esses tanques, você também tem que colocar na sua memória de cálculo. Olha só, o tanque A, eu não coloquei aqui o LGE, né? Nós não lançamos LGE nesse tanque, mas eu faço o cálculo aqui pela mesma área, porque esses tanques são iguais, né? Esses tanques são gêmeos, né? Existem tancagens que o tamanho vai ser diferente, o cálculo vai ser diferente. Então, só para esse tanque aqui, a gente vai precisar de 158 mil litros de água por hora, 158 metros cúbicos. Então, somando os 4 tanques aqui, eu tenho 1.026 metros cúbicos de água. Aqui tem ainda, eu não coloquei, a NFPA 11, ela pede ainda para que a gente calcule ainda o lançamento, né, de LGE para aquilo que sai, né, do tanque. Não vou colocar porque eu não estou entrando em todos os critérios utilizados para o combate à emergência. A nossa meta aqui é falar em capacidade de bomba e o porquê que você precisa conhecer bem nas suas bombas de incêndio, a capacidade de sua bomba de incêndio e a limitação dela. Principalmente quando você fala de grandes cenários, grandes tancagens, você precisa conhecer isso muito bem. E saiba que para a sua bomba ter aquele tamanho que ela tem, foi feito algum cálculo que se você quiser, você precisa se aprofundar para descobrir qual foi essa premissa, para estudar e verificar qual é realmente, de fato, o seu cenário que foi utilizado como base para colocar o tamanho da sua bomba de incêndio. Então, nós estamos vendo aqui, ó, 1.026 metros cúbicos de água, né, por hora que você vai precisar. Além da bomba de incêndio, você precisa de um reservatório bem grande, né? Até mesmo porque um incêndio desse você não apaga em 1 hora, 2 horas. Talvez você precise de mais tempo para juntar os recursos para poder começar o combate. Vai depender muito da organização que você está trabalhando aí ou está fazendo sua consultoria. Então, nós estamos vendo aqui os 4 tanques, né? Vamos fazer, então, aqui um somatório
nós vimos que o pior cenário, esse cenário aqui, ele está utilizando 1.026 metros cúbicos hora de água. Imagine que você tem aí 3 bombas de incêndio de 630 metros cúbicos hora. Veja só, você tem 4 tanques e você tem uma capacidade de 1.026 metros cúbicos hora. Lembrem-se, nós já falamos sobre teste de performance de bombas de incêndio. Se eu tenho uma bomba de 630 metros cúbicos hora, significa dizer que ela chega a mais de 900 metros cúbicos hora, porque ela chega a 150% da sua capacidade nominal. Então ela vai chegar a 945 média de capacidade de 150% da bomba. Então 1.026 com uma bomba não atende. Você vai precisar de pelo menos 2 bombas para atender esse pior cenário. Pois bem, nós colocamos na nossa memorial de cálculo, vamos ver aqui, ó, só para a gente voltar, o uso de recursos, coloquei aqui o uso por canhão, a vazão, né, de 1.026 metros cúbicos hora. Estamos vendo aqui que a capacidade de bomba para esse cenário é de 1.026 metros cúbicos hora e eu tenho 3 bombas de incêndio. Se eu tenho 3 bombas de incêndio para 1.026 metros cúbicos hora, provavelmente você vai utilizar 2 bombas de incêndio para isso daqui. Você precisa fazer o que a gente já falou em um outro vídeo, muito importante, teste de pior cenário. Se você não sabe o que é teste de pior cenário, procure o vídeo, nós falamos, nosso canal, que você vai ver o que é o teste de pior cenário. Quando você testa isso, você vai verificar se de fato a sua bomba ela consegue atender a esse cenário aqui. Vamos imaginar que esse aqui seja o seu pior cenário. Então você vai ter que testar isso daqui. Então, gente, se eu tenho essa capacidade e essa quantidade de bombas, eu ainda tenho uma folga. Então, se eu chamo um PAN, eu tenho que saber a capacidade de canhão que eles estarão trazendo para mim, ou de qualquer outro recurso de vazão, para saber o quanto que isso cabe. Se eu tenho um canhão de 1.000 GPMs, desculpe, 1.000 GPMs, significa dizer que esse canhão, ele me demanda da bomba em torno de 227 metros cúbicos hora. 227 é bastante coisa, então um canhãozinho só de 1.000 GPMs já me leva a 227. Se eu trago um canhão, tipo um Terminator, um canhão de 3.000 GPMs, além do que eu já tenho, então eu já tenho uma vazão ainda de aproximadamente mais de 600, né? Vai quase 700 metros cúbicos hora de demanda para esse cenário aqui. Então a gente precisa saber das limitações, porque não adianta um erro, uma falha que existe ainda em combate a incêndio, é de querer abrir todos os recursos que tem e chamar o PAN, o plano de auxílio mútuo, se você estiver num polo, se você estiver em algum lugar onde tem um auxílio de outras empresas, de pedir a cavalaria, de pedir todos os recursos. Cuidado com isso, porque sua bomba pode não caber. Então saiba o que é que você já tem na sua planta, o quanto de vazão você tem disponível nas suas bombas e o quanto você já tem de recurso ali dentro. Porque, de repente, o que você precisa é de ajuda humana, mas recurso você vai precisar estudar para poder distribuir da melhor forma possível. E isso é um outro curso, uma outra abordagem para que a gente consiga se aprofundar no combate à emergência. Existem técnicas, como footprint, existem outras técnicas para que você consiga combater a emergência com canhões de altíssimas performances para conseguir debelar a emergência no menor tempo possível. Mas você só vai conseguir fazer isso se você conhecer o seu sistema. Vamos ver aqui uma curva dessa bomba de 630 que nós acabamos de mostrar, né? Ela chega aqui, ó, quase 1.000 metros cúbicos. Uma bomba dessa aqui não vai conseguir suprir aquele cenário de 1.026. 1.026 estaria aqui, ó. Ou seja, se eu tenho uma bomba de 630 metros cúbicos no 100%, e eu coloco 50% ainda nela aqui, significa dizer que essa bomba é uma bomba grande, consegue chegar a 945, mas não consegue suprir sozinha. Ela vai precisar da ajuda de uma outra bomba. E é normal acontecer, e quanto mais vazão, a gente vê aqui que a curva vai descendo, ó, menor pressão, vai diminuindo a pressão. E quando a gente diminui a pressão, a gente sabe lá no termostato que a outra bomba vai reconhecer isso e vai entrar
para ajudar essa bomba, e aí você vai ter vazão suficiente para combater essa emergência. Então, toda vez que você estiver elaborando um pré-plano de emergência, fazendo memória de cálculo, fazendo uma análise para saber o quanto que sua bomba ela suporta em uma emergência, fique sempre atento ao quanto que você está utilizando em bomba de incêndio. Qual o percentual, se a minha bomba tem a capacidade ali total, na minha casa de bombas, juntando as duas bombas, vamos deixar uma de fora, né? Uma de fora é a reserva, para quando ela precisar, uma delas saírem, você sempre tem aquela reserva. Vamos imaginar que essas duas bombas operam com qual a capacidade máxima do seu sistema. Quando você utiliza esses cenários, quando você faz esses cenários aqui, você precisa saber qual o percentual que você está utilizando. Você está usando 60%, 70%, 50%, 80%? Se você já está utilizando ali 80% da sua capacidade, significa dizer que você precisa já ter o cuidado. Uma luz amarela tem que estar acesa aí, porque se você tiver qualquer necessidade de um PAN, de um auxílio, você não pode colocar outros canhões muito grandes, porque você não vai ter a capacidade de bombas para poder te ajudar nisso. Então, fique sempre atento a isso. E se você tem um espaço, ótimo. Você está com 60%, 50%, significa dizer que você ainda tem um espaço ali para pensar em outras formas de combater. Então, não brilhe os seus olhos, não brilhe os olhos para adquirir equipamentos de grande, imensas capacidades, se você não tem um motor para poder bancar esse canhão aí, se você não tem bombas para bancar um sistema tão robusto. Existem canhões maravilhosos no mercado aí, não vou citar nenhum deles, mas existem vários, se vocês pesquisarem aí, com altíssima performance, grandes, funcionam muito bem, são ótimos. Já presenciei vários testes desses canhões, já fiz teste em um dos canhões desses, e funcionam muito bem. Mas não adianta você ter um canhão desse e não ter bomba. Então, gente, uma falha muito grande. Acreditem, podem verificar isso em alguns lugares, quando você estiver prestando consultoria. Muita gente adquire equipamento grande, de grandes proporções, de alta vazão, sem ter capacidade de bomba suficiente para suprir esses equipamentos. E isso é uma barbeiragem que acaba causando um problema muito grande à organização e aos profissionais que acabam não calculando porque não vai atrás de saber de fato quais são as suas limitações. Então é muito importante a gente saber exatamente essas informações que acabei de passar para vocês. Outras informações a gente vai passar aqui em outros vídeos, como, por exemplo, como verificar o percentual de uso das suas bombas de incêndio. Então, nós não vamos falar somente sobre os testes de performance de bombas, somente sobre a capacidade de bomba de incêndio, mas falar também de como é que você pode utilizá-la da melhor forma possível em cenários de emergência. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um bom fim de semana e um bom restante de semana aí para vocês.